Estimadíssimo Rômulus, os pressionautas, é um prazer estar aqui ao pé do canhão uma vez mais. Claro que tenho que dar os créditos, né? Porque eu, há muitos anos, faço Faixa Livre, que é um projeto da Associação dos Engenheiros da Petrobras, um conjunto de sindicatos que tocam há quase 30 anos um programa na Bandeirantes, lá do Rio, e que eu faço precisamente a cada 15 dias, tratando da América Latina. Nos últimos tempos, em função, por razões óbvias, né, tenho reduzido a pátria grande ao Brasil e discutido as questões brasileiras. E precisamente o núcleo, digamos assim, racional da intervenção lá é essa relação que você está fazendo aí entre economia e política, que é o assunto que eu queria tocar hoje aqui. E lá, naturalmente, divulguei o Duplo Expresso. Digamos que faz parte dessa família grande que está se reconstituindo lentamente, sem muito alvoroço, dessa unificação entre nacionalismo e marxismo. Eu estimo que é isso que está acontecendo. Tem gente que... Porque aí tem os brizolistas, saudosistas, os comunistas da velha guarda, mas então a conjuntura, a gente está se unificando não na cadeia, porque tem aquele bordão miserável que diz que a esquerda só se unifica na cadeia. Não! Há processos históricos concretos em que a esquerda se unificou, mas não uma unificação superficial, uma unificação eleitoral. Eu falo de uma unificação de raízes profundas na sociedade brasileira, que estão lentamente discutindo as relações, por exemplo, entre a função, por exemplo, do nacionalismo revolucionário. Eu sei, meu amigo Requião está discutindo o tema da soberania. É um primo pobre do nacionalismo revolucionário, mas já entrou na família. O Requião, inclusive, já há muito mais tempo. O Requião não é um cristão novo nessa. E a mesma questão, né, eu digo que tanto o Faixa Livre aqui como o Duplo Expresso são esses canais cotidianos de militância política e de heresia política, não só de militância política, mas de tocar aquilo que até agora foi um incômodo. Porque a política, na política não tem lugar confortável, é preciso saber disso. Embora muita gente vá buscar na política um espaço de acomodação, Rômulo. Tu sabe como é isso, a política tem sido, por excelência, um espaço de acomodação. Mas em tempos de crise, naturalmente que essa possibilidade reduz muito e a realidade se impõe. Então, nós estamos começando a discutir essas grandes relações, né, entre nacionalismo e marxismo, entre reforma e revolução, entre Estado e economia, entre a luta política nacional e o tema da soberania, que é tão decisivo. As questões que ocupam e que animaram a política até agora, elas vão ter que ceder, porque elas não dão mais conta do avanço da classe dominante. Esse avanço gigantesco em todas as áreas, digo, no terreno cultural, com a indústria cultural dos Estados Unidos, metropolitana, que bomba cada dia mais, e cuja expressão máxima, a meu juízo, pode ser, por exemplo, as polêmicas dessa semana sobre esse filme que eu reputo como miserável, que é Bacurau, né? Que é uma paródia glauberiana de muito mau gosto, destinada a tornar o cinema brasileiro uma filial hollywoodiana, como diria Glauber aqui, na indústria cultural, na política, que é a redução da política a um comitê eleitoral, e não o terreno concreto da luta de classes. E a questão fundamental, Romulo, como o Brasil espantosamente aumenta sua miséria e sua violência. Eu acho que é um dado decisivo. Né? Mas não que os trabalhadores não lutem. Né? Eu preparando essa intervenção de hoje sobre o Brasil, eu estava observando como saiu o levantamento das greves, Romulo. Veja que as greves em 2016 elas foram superiores a 2.014 greves. 2.014 greves, superiores a 2.000 greves por ano. Metade delas no setor público. Você veja que aquela ideia de que os trabalhadores não lutam, ela é uma ideia de que a esquerda e não tem possibilidade. Isso é só no sistema de partidos políticos e nas disputas eleitorais. Que lá nos sindicatos, os trabalhadores estavam numa voltagem gigantesca. Em 2017,
Essas greves passaram de 2014 para 1.568. E em 2018, baixaram para 1.435 greves, mas continuaram existindo. Agora, eu queria dar 2 ou 3 dados aqui que são muito importantes. Nildo, Primeiro deles, antes de você dar os dados, eu só queria falar o seguinte: a gente está em contato com o pessoal aí, sindicalista dos Correios, para tentando articular aqui uma vinda deles para falar sobre o movimento grevista. Mas uma informação que a gente recebeu do meio sindical, e que não é tão escondida não, parece que saiu até notícia, é de que o GSI, né, esse novo operador do velho SNI, né, da espionagem estatal, está monitorando, espionando, infiltrando, cooptando, etc., todos os movimentos grevistas, inclusive monitorando de perto qualquer articulação para uma grande greve na Petrobras e articulação para que esses movimentos se unifiquem, que a gente possa ter finalmente a grande greve geral, que não é paralisação de 24 horas com data avisada na sexta-feira, que é para o pessoal curtir o fim de semana prolongado. É por tempo indeterminado e no dia que incomoda, né? Não é assim que funciona greve geral. Então, parece que eles estão monitorando de perto para impedir qualquer desdobramento nesse sentido, Nildo. não, sem dúvida. Quer dizer, a ideia de que, de que faremos greves de maneira impune, esse tempo terminou. Agora, as greves que sempre tiveram nos últimos anos, nos últimos 3 ou 4 anos, um caráter defensivo, porque, veja, Roma, essa diminuição drástica, o ano passado, 56% das greves no setor privado, elas foram greves para reivindicar o pagamento de salário atrasado. Quer dizer, é preciso, o expressionauta aqui, ele precisa se ligar no pulsar da luta de classes. A luta de classes não foi para Miami, a luta de classes não foi para um café de Paris. Ela continua pulsando entre nós. E quase 60% das greves do ano passado, elas foram greves para que os capitalistas, e as greves, sobretudo no setor privado, Romulo, respeitassem o dia do pagamento de salários. Isso é uma norma no desenvolvimento capitalista brasileiro. Mínimo. Eu sei que quando eu estudei o Estatuto da Superexploração da Força de Trabalho, que é a lei máxima do desenvolvimento capitalista na periferia, portanto, bye-bye mercado interno, portanto, bye-bye cidadania, portanto, bye-bye Gessé Souza, não tem como fazer isso, não, portanto, bye-bye Lula também, bye-bye Guido Mantega, bye-bye Dilma, não é possível ter um mercado interno sem romper com a superexploração. Isso aqui mostra que, em geral, 20% das greves, quando nos vai bem a situação, é por conta de que no setor privado, os capitalistas, no dia 31, simplesmente não pagam os salários. E os trabalhadores, então, têm que ir em greve para conquistar o direito, entre aspas, sagrado, do pagamento salarial mensal. Veja que o desenvolvimento capitalista na periferia do sistema não é algo simples. A respeito da greve dos Correios, é preciso dizer que eu lembro, no período pré-eleitoral, como no setor dos Correios, foi um setor de trabalhadores que, a despeito da organização sindical, votou massivamente em Bolsonaro. Veja como esse setor rapidamente recuperou a sua independência do governo. Não eram nem fascistas, nem bolsomínios, nem nada dessa bobajada que está por aí. Eram trabalhadores, estavam completamente agonizando naquele sistema político. Agora, uma greve geral como essa, que você acertadamente comenta, reivindica, uma greve geral de verdade, e não, por exemplo, como no setor da educação, nós estamos, a UNE, o ANDES, a FNTE, estão marcando para dia 2 ou 3 de outubro uma greve geral. Na verdade, não é uma greve geral, é uma paralisação de 2 dias. Uma greve geral só poderia ser convocada pelas centrais sindicais. E nós temos 11 centrais sindicais e, naturalmente, não temos uma convocatória de greve. Vou dar um outro dado aqui, Ramos. A arrecadação dos sindicatos, que em 2017 foi de 3 bilhões e 650 milhões, caiu o ano passado para 500 milhões. Mas aí você chega no ponto, Nildorix. O que eu ouvi é que tem central sindical. Bom, vou falar logo. Lembra daquelas conversas que tinha aí que o general Hamilton Mourão recebia
presidente de CUT para conversar? Pois é para prometer que volta o imposto sindical. Então eles ficam com aquela cenourinha ali abanando, olha só, se você não fizer nada, a gente restitui o imposto sindical. Não sei se vai restituir ou não, de qualquer forma, não é do interesse da classe trabalhadora isso, Unidorix. Não, essas são as ilusões, né? Aí é o terreno da política em que um sindicalismo não exerce algo decisivo, né? Que é a sua independência e consciência de classe, algo que são postulados, digamos, da praxis política, de uma interpretação e de uma atuação verdadeiramente de esquerda no país. Então, quando a arrecadação cai de 3,5 bilhões para 500 milhões, ela mostra precisamente que aquele modelo sindical está esgotado materialmente e que uma grande parte dos sindicatos, inclusive, e uma parte da burocracia sindical, o que quer agora é, inclusive, eventualmente vender o patrimônio do sindicato para garantir as suas indenizações e tentar um restinho de vida com alguma dignidade. Quando a grande questão é que agora a luta dos trabalhadores vai se encontrar com a sorte da nação e que os pequenos corporativismos estão diluídos por efeito da crise, não tem mais como defender o seu pequeno quintal. Quando você está dizendo, bom, os Correios estão se defrontando com isso, é que as greves no setor público, elas reduziram drasticamente. Estão ocorrendo no setor privado. E no setor privado, naquele setor que tradicionalmente era menos organizado, que são os terceirizados, etc., que é onde o grau de exploração é muito violento e, naturalmente, a rotatividade da contratação é igualmente acelerada, de tal maneira que são aqueles trabalhadores que estão submetidos a um grau de exploração mais violento, são aqueles precisamente que estão fazendo lutas. No âmbito dos municípios, as greves diminuíram de 342 para 172, de 347 para 172, e baixaram violentamente na educação e também no setor de saúde. Isso tem a ver com algo fundamental que você mencionava sobre os governadores chamados de esquerda. Por quê? Todos os governadores toparam o ajuste. Os governadores, o que eles estão dizendo é, bom, se o ajuste é inevitável, e o ajuste é inevitável na concepção do político vulgar, resta aos governadores e os prefeitos dos grandes municípios, que invariavelmente são base de apoio dos atuais governadores e candidatos a governador na próxima eleição, também participar do ajuste. Então, há um completo guerra contra o funcionalismo público, desde a esfera municipal, a esfera estadual e da esfera nacional. Agora, há um dado decisivo, Ramos. Saiu aqui, e como eu sou leitor desse jornal burguês, vou fazer a propaganda aqui, tal como o Marx lia o The Economist. Eu, mais modesto, tenho que ler aqui o valor. E saiu aqui o relatório das 1.000 empresas maiores. Isso significa, sabe o quê? Que elas tiveram um avanço na receita líquida do ano passado para cá de 12,9%. Quer dizer, o lucro líquido, que cresceu em mais de 200 bilhões, ele cresceu mais de 70% em termos reais do ano passado, de 2017 para 2018, de 2017 para 2018. Quer dizer... Mas isso na média, Nigudo, porque eu queria te perguntar o seguinte, você, lembrando, na qualidade de PhD em economia, a economia está parada há 4 anos. Como isso se explica? A tesouraria fazendo aplicação financeira? É o lucro absurdo dos bancos ganhando com juros, a arbitragem, né, do dinheiro de fora e de dentro, o diferencial de juros? Como é que se explica que a economia é parada há 4 anos, que a gente veja a Bovespa batendo recordes e essas receitas que você coloca aí como... Não é mais-valia de verdade a isso aí, e até ganho, né, comercial, né, mercantil, assim, vendendo as coisas no mercado e tirando ali uma fração, ou isso daí é um ganho financeiro, é algo que não existe, na verdade, é o dinheiro que gera o dinheiro? Bem, o ganho financeiro, ele tem uma base real, é a queda vertiginosa dos salários, movido pelo comportamento sindical, pela recessão, pelo desemprego e pelo controle político e ideológico dos sindicatos. Essa é a primeira questão. Quer dizer, todos os lucros, esse recorde de lucro líquido batendo um atrás do outro, ano após ano, e esse ano então se confirma, acaba de sair, isso aqui é o material da semana que concluiu, não é? Ele é impensável
sem a queda do salário real, violentamente. Agora, as empresas lançam mão de todos esses mecanismos que você mencionou aí. O tema da chamada financiarização, dos lucros fictícios, ou dos lucros financeiros, ele não está descolado dessa base real. É precisamente em função de que os salários devem cair. Agora, esses lucros exorbitantes que aparecem nas ações, eles têm a ver com uma outra questão que raramente é discutido pelo político vulgar e, em geral, pelos sindicalistas, que está ocorrendo, Romo, um grau de concentração e centralização do capital na economia dependente e está dizimando pequenos e médios capitais. E é por isso que está se tornando também altamente atrativo. Se nós observamos, já com uma tendência real, uma queda vertiginosa do salário, que amplia o campo de acumulação, para outro lado, um aumento da concentração e centralização do capital, é óbvio que o apetite para a Bolsa de Valores e para ações vai crescer também vertiginosamente. Quer dizer, os ganhos de produtividade são ganhos que estão amparados, em grande medida, na desaparição dos pequenos e médios capitais. Em palavras muito simples, se alguém quiser aumentar a altura média dos alunos na minha sala, por exemplo, eu mandaria os baixinhos sair. Certo. Ficaria com os mesmos alunos, mas os baixinhos sairiam, e nós aumentaríamos a estatura média. Certo. A mesma coisa ocorre com os capitais. Certo. Então, o que a gente está vendo aí não é que o bolo da receita está aumentando. O que a gente está vendo é tirar os pequenininhos e aí as 1.000 maiores, como você colocou aí, o levantamento feito pelo valor, eles estão crescendo, tendo a receita crescendo apenas porque eles absorveram os pequenos que não puderam mais permanecer nas condições da economia brasileira. Eu chamaria as duas tendências, quer dizer, aumenta o lucro via exploração e aumenta o lucro via concentração e centralização do capital. As duas tendências atuando junto. E todos esses mecanismos que você mencionou, agregando o assalto ao Estado, quer dizer, toda a briga que os capitalistas têm para pagar menos impostos em nome de que a carga tributária é alta, isso significa um custo para o Estado e benesses para os capitalistas. Então, eles ficam litigando, os grandes, no sistema tributário, e eles têm agora um paladino da causa deles, que é Paulo Guedes. O ultraliberal Paulo Guedes atua nessa direção. Então, eu estava vendo aqui a relação das grandes empresas, né? E claro que a primeira delas é a Petrobras. A Petrobras, mas isso não é nenhuma novidade no país. No relatório das 1.000 maiores, a Petrobras ela sai batendo todas as empresas, mas junto vai a Vale, a Ambev, a Eletrobras, Braskem, JBS, Fibra, a Sabesp, que o governadorzinho playboy lá de São Paulo, com esse gangster da finança, que é Henrique Meirelles, foi lá em Nova York apresentar para a venda das estatais paulistas, e eles estão preparando um grande leilão das empresas brasileiras. Não só Paulo Guedes atua lá nos Estados Unidos, tentando chamar capitais, como os governadores, como no caso de São Paulo, que é muito importante, o coração burguês do Brasil, tá? Eu vi uma entrevista dele, Henrique Meirelles, num noticiário lá nos Estados Unidos, dizendo claramente que a empresa mais importante, que é a Sabesp, altamente lucrativa e com funções sociais mais do que evidentes, não é? É uma das que será privatizada. E quero dar uma informação aqui que está nos jornais, mas a consciência ingênua não recolhe. Saiu um relatório, o Romos, sobre o investimento estrangeiro direto na América Latina. E quero dizer aqui para os expressonautas, o ano passado, a entrada de capitais mais importante na América Latina foram as remessas dos imigrantes, acima do investimento estrangeiro direto. Então, veja, quando esse povo fica aí chamando o investimento estrangeiro direto, isso vai do Guido Mantega, que é mais, digamos, mais discreto no assunto, até um gangster da finança como Paulo Guedes, é preciso dar a realidade contra eles. E a realidade contra eles é dupla. Primeiro, a América Latina, há décadas, é uma exportadora líquida de capitais. Isso quer dizer o quê? Que o fluxo, o saldo entre aqueles capitais que entram
e o fluxo de capitais que sai, ele é historicamente negativo para nós. E por isso que, lembrando aqui a máxima de um sujeito genial, com quem eu tive a felicidade de ser amigo e desfrutar, ainda que por curto espaço de tempo, da amizade, chamado André Gunder Frank. André Gunder Frank foi o primeiro que, na América Latina, começou a mostrar de maneira clara, dentro de uma concepção mais totalizante, o papel negativo do investimento estrangeiro direto. Então, não é porque você, Romos, ou eu, somos geneticamente nacionalistas que nós odiamos o capital externo. É porque esse capital externo, ele tira mais capital do que coloca. Isso, rigorosamente, não é uma novidade. Os Expresso Nota sabe, eu sou professor de economia política. E na Riqueza das Nações, mesmo Adam Smith mostra claramente, discutindo, não as colônias inglesas, porque Adam Smith, nesse sentido, ele é cínico, ele fica falando das colônias francesas como se a Inglaterra não tivesse colônias, porque ele publica a Riqueza das Nações precisamente no ano da independência dos Estados Unidos, que foi um certo golpe para o Império Britânico, perder as colônias americanas, né? Então, Adam Smith recorda que, precisamente, no Caribe, o capital que estava indo para a França, que alimentava, e precisamente o Haiti, que era fundamental para a saúde da educada República Francesa, para todos aqueles quitutes e aqueles cabelos e aquelas luvas, aqueles jantares, era preciso que existisse o Haiti. E Adam Smith mesmo diz que a riqueza criada aqui não veio do capital francês. Ao contrário, saiu daqui e foi para a França. Esse mecanismo, que mesmo um filósofo moral, orientado por algumas razões humanistas, já identificava, o André Gunder Frank mostrou de maneira muito clara que a América Latina se tornou uma exportadora líquida de capitais. Então, daqui sempre saiu. Saiu durante FHC, durante Lula, durante Dilma, durante Temer e agora acelerado com Bolsonaro. Essa é uma matriz do desenvolvimento capitalista. Sai mais capital do que entra. Mas agora, como já ocorreu também nos períodos recessivos dos anos 80 e dos anos 90, a remessa de dólares, as chamadas remessas, dessa imensa força de trabalho latino-americana que se refugia na Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos, ela é responsável, é a maior responsável pela entrada de capitais na América Latina. Com uma diferença, Ron. Essa entrada de capitais, ela vai diretamente para as famílias. Então, ela é uma entrada de recurso real. Porque esse, ademais, veja a tragédia. Durante os anos 2000, 2001, 2002, 2003, isso já era considerado pelo Banco Mundial, os recursos originados pela remessa dos imigrantes, como os maiores programas sociais da América Latina. Quer dizer, quem banca a saúde, a educação, o alimento, o saneamento básico, são os próprios trabalhadores, não é o Estado. Essa massiva transferência de recursos dos países centrais para os periféricos, via remessa de imigrantes, quer dizer, trabalhadores que atuam de maneira absolutamente ilegal, submetidos a uma alta taxa de exploração da força de trabalho nos Estados Unidos e da Europa, eles mandam para cá, vivendo 4, 5, 10, 15 anos lá no estrangeiro, mandando para cá para poder comprar uma casinha e sustentar as famílias aqui. E essas remessas são maiores do que todo o investimento estrangeiro direto na América Latina. Isso é muito importante a gente discutir para saber quem é que sustenta essa pirâmide. São os trabalhadores que estão com uma pirâmide nas costas. Qual pirâmide? A pirâmide de acumulação de capital. Então, quando o gás diminui o investimento do Estado em saúde, em educação, quer dizer, no velho esquema clássico da economia política inglesa do século XVII, XVIII, e também popularizado por Keynes, que não inventou nada nesse sentido, só recolheu a experiência inglesa, quando o Estado não fomenta essa demanda, é o desespero dos trabalhadores que está fazendo, sustentando o programa social de milhões aqui na América Latina e, sobretudo, garantindo um pouco dessa maquinária, porque são dólares que entram aqui. Eu estou falando de 130, 140 bilhões, quer dizer, é uma soma de recursos
gigantescos que, ao longo dos anos, se acumulam. E que isso seja maior que o investimento estrangeiro direto também implica numa clara desmoralização, Romans, com uma informação básica do discurso ultraliberal e mesmo social-democrata que a América Latina precisa do investimento estrangeiro direto. A América Latina precisa interromper o fluxo de riqueza que sai daqui para fora. E é por isso que o protecionismo e, sobretudo, o nacionalismo revolucionário tem que tocar no ponto. É por isso que as multinacionais, como mesmo a presidente Dilma reconheceu, quando ela fez um conjunto de mecanismos de isenção e desoneração da folha em nome da defesa do emprego e da taxa de investimento, as multinacionais não respeitaram esse postulado, elas transferiram para fora. E o Departamento de Comércio lá dos Estados Unidos, o Bureau de Estatísticas americano, publica todos os anos a taxa de lucro. É muito importante que os Estados Unidos não tenham medo dessa variável que tanto encantou Karl Marx, que os Estados Unidos publica lá no Bureau, no BEA, né, .gov, ele publica no Departamento de Comércio, ele publica a taxa. Então, a gente estava vendo lá nos Estados Unidos como ocorria um movimento contraditório. A taxa de lucro cresce nos Estados Unidos, mas ela cresce por força das transferências das filiais das multinacionais para dentro dos Estados Unidos. Porque dentro dos Estados Unidos, a taxa de lucro cai, mas ela se recompõe por força das transferências que as filiais no mundo inteiro transferem para as matrizes. Precisamente quando lá, na locomotiva do capitalismo, as empresas começam a ter problemas de balanços e o lucro cai, a recomposição é precisamente a custa da desacumulação que ocorre na periferia capitalista. Isso ocorre para a Ásia, para a África e, sobretudo, para a América Latina. É claro que isso exclui a China, porque a China tem mecanismos de discussão com os Estados Unidos, que era a compra de títulos do Tesouro Americano, e também estão caindo. De qualquer forma, esses dados revelam um tremendo aprofundamento, Rons, da dependência do subdesenvolvimento nunca antes visto na América Latina. Quem estuda a América Latina de maneira sistemática, nós estamos vendo uma situação do desenvolvimento capitalista aqui que pode se expressar com essas cifras que eu anuncio aqui para o nosso público. Queda generalizada e constante dos salários, aumento, portanto, da superexploração, agora, sem previdência e sem leis trabalhistas mínimas, a CLT é um dado histórico apenas, por um lado, concentração e centralização do capital, que é mais acelerado também, Romo, não porque a burguesia latino-americana está mais forte, mas precisamente porque ela está mais débil em função da estrangeirização da economia. Então, esses lucros gigantescos que aparecem aqui, o lucro líquido crescendo violentamente 70% em relação a 2017, tem a ver com essa concentração e centralização do capital. Ela não é um fortalecimento da burguesia nacional latino-americana, em especial brasileira. Ela é precisamente uma expressão do grau de estrangeirização e de internacionalização da economia. Quer dizer, são países que estão cada vez mais submetidos a uma lógica demoníaca da acumulação mundial. E isso significa um debilitamento do Estado gigantesco, que é reforçado pela ação absolutamente nociva do liberalismo, na medida em que está preparando aí uma reforma tributária e está avançando em todas as reformas na América Latina. Ô, Nildo, uma pergunta... No Brasil em especial, hein? Uma pergunta sobre a reforma tributária. Você é a favor ou contra a gente ter a CPMF? Eu sou a favor, eu vi o Requião também ser um dos pouquíssimos indo ao Twitter falando porque esse imposto é um problema, e a gente viu, infelizmente, o pessoal da esquerda repetindo o discurso da Miriam Leitão de demonização, falando, mas é um imposto em cascata, incide sobre toda a cadeia, não vamos aumentar a carga tributária, quando a CPMF, ela tem a função, tudo bem, até de gerar receita, mas mais importante do que isso é deixar o rastro, né, registrado, porque você tem um mecanismo de substituição tributária, então são os bancos que vão fazer a retenção, manter lá o cadastro, enfim, tudo lá, o inventário de quem pagou, quanto pagou, quem passou para fulano e beltrano, que é importantíssimo
para servir como mecanismo de dissuasão, mas até depois para sanção, da sonegação de impostos do capital, e é o imposto que pega o capital financeiro, inclusive até operações de esquentamento de dinheiro frio. Então, a gente infelizmente viu nesses últimos tempos, logicamente que a gente é contra o objetivo do Paulo Guedes com a CPMF é pegar esses recursos para transferir para a finança diretamente, né, tampar o rombo. Eles falam que é para desonerar a folha, a folha dos assalariados, mas enfim, per se, assim, no tema especificamente, qual o seu entendimento sobre a CPMF, sobre ter um imposto que incida sobre transações financeiras? Bom, teríamos que colocar 3 considerações iniciais. Primeiro, a esquerda brasileira, sobretudo no terreno da política econômica, Ramos, ela tem se especializado em adotar a pauta da direita e tentar dar uma certa racionalidade, uma explicação distinta com algum conteúdo social. É a morte, é uma declaração de óbito da esquerda. A esquerda não pode pegar a pauta do liberalismo. Segundo, a esquerda não pode supor, como, por exemplo, a Laura Carvalho, que era assessora do Boulos na última eleição presidencial, ela supõe, é uma loucura, quer dizer, esses economistas, quando eles estão assessorando um candidato, eles já estão se sentindo ministro da economia. Então, como eles já nem ganharam a eleição, mas eles já estão sentados na cadeira do ministro, o primeiro mandamento é servir ao capital. E a Laura Carvalho achava, com o livro dela, A Valsa Brasileira, que é um livro insustentável, primeiro que não tem teoria lá. Segundo, que é um livro muito acidentado de ler, custa trabalho. Esses livros, ultimamente, olha, eu li O Capital, tem uma certa complexidade, eu não tenho medo da complexidade. E também não estou falando aqui com arrogância, mas eu perdi um pouco de cabelo, foi malhando duro. Então, nisso aí, a modéstia não me acompanha. Quero deixar muito claramente estabelecido. E ela achava que a valsa brasileira consistia no seguinte: o Lula deu um passinho para frente, a Dilma deu um passinho para o lado e o Temer deu um passinho para trás. Essa é a valsa brasileira. E que, no fundo, a insustentabilidade das políticas sociais do petismo se devia ao fato de que tinha um problema fiscal. Veja, é o problema fiscal. E o problema fiscal consistia no seguinte, na versão da dona Laura Carvalho, é que há que cobrar imposto da burguesia. Bom, veja, então nós já entramos no terreno da política fiscal e já entramos no terreno da CPMF. Agora, veja, o grande problema, eu sempre aleguei contra essa concepção ingênua e diria oportunista, porque está querendo ser ministra, antes de salvar o povo, o sujeito quer se salvar a si mesmo. Ele não joga seu pescoço junto com o povo. O que ele supõe? Que a burguesia e o Paulo Guedes, eu disse, os liberais vão cobrar imposto. Os liberais vão cobrar imposto da burguesia e passar o prejuízo para nós, simplesmente porque a brutal recessão que nós entramos, que começou com o ajuste da Dilma, vai destruir a base fiscal do Estado brasileiro e vai exigir, eventualmente, que se cobre imposto. Inclusive, quero anunciar aqui que se cobra imposto sobre a propriedade. Porque como a propriedade está concentrando e centralizando, os proprietários vão dizer, bom, teremos que pagar alguma coisa, mais ou menos como a Dilma fez com o novo Código da Mineração. Saiu a carga tributária de 2% para até 4%. Quase foi o globo terrestre quase se deslocou para a esquerda. Quer dizer, sai de 2 para 4. Eu, funcionário público, pago 27,5 na fonte, sem choro nem vela. Qual é o problema? O problema é que quando o burguês diz lá, a carga tributária é alta, ele está falando para mim, eu digo, é verdade, é muito alta para mim, mas para a mineração sai de 2 para 4. Você veja como é que é. Eles estão dizendo a carga tributária porque eles fazem o discurso do povo, mas eles querem sair de 4 para 2. E eu tenho que ficar pendurado a 27,5. Mais um conjunto de obrigações que estão sendo colocadas aí que é verdadeiramente escandalosa. Então, eu digo, o Paulo Guedes pode avançar no imposto sobre a propriedade, não há incompatibilidade, não vamos buscar coerência doutrinária no liberalismo. A coerência doutrinária do liberalismo nasce daqui,
da taxa de lucro dos capitalistas. Não ter, a doutrina, quando a taxa de lucro cai, a notícia da queda da taxa de lucro entra pela porta, todos os postulados de Hayek e von Mises saem pela janela. Isso aí não se sustenta. É uma idiotice. Tem gente que fica buscando a coerência doutrinária dos liberais. Ora, a coerência doutrinária dos liberais pode ser visto no Chile de Pinochet. Uma liberalização total da economia com um regime político quase fascista. Foi o regime político na América Latina mais próximo do fascismo. Tudo, a realidade mais longínqua do reino da liberdade que supostamente governa a doutrina liberal. Não, nem isso. A Codelco estatal mantiveram a principal receita gerando divisas na mão do Estado. E indexaram algo muito importante que ninguém diz, porque meu amigo Orlando Caputo, principal economista chileno, ex-membro do Partido Comunista, com quem eu fui estudar no México, continua muito ativo lá no Chile, mostrou claramente como a Codelco se manteve em mãos do Estado, como uma parte da receita da Codelco ia diretamente para o salário dos militares. Então, veja que até hoje é assim, Nildo. Até hoje é assim. Eu sei. Até hoje é assim. Para quem não sabe, a Codelco é a estatal exportadora das reservas de cobre, onde o Chile é o maior produtor e exportador mundial. É como se fosse a Petrobras deles. E uma economia que é uma economia nesse sentido que vive da renda da terra, né? Porque é a renda mineira. Então, veja que o Paulo Guedes pode, inclusive, aumentar alguma alíquota sobre a propriedade, porque a concentração e centralização da propriedade está ocorrendo também no campo. Os pequenos e médios vão se dissipar no campo. E aí, a volta da CPMF, se eu tivesse que discutir, votar a favor ou contra, eu não tenho nenhum problema de votar favorável. Agora, a esquerda, quando ela fica vacilando e ela diz que, olha, e ela fica assim como discípulo dessa eminente economista, sábia, Miriam Leitão, que é verdadeiramente espantoso, e eu não falo aqui desde uma posição acadêmica, eu falo aqui desde uma posição militante, que as pessoas levem a sério. Miriam Leitão é realmente o fim. Aí fecha a cortina e vamos embora. Entendeu? E outros ainda ficam dourando a pílula em nome do passado da Miriam Leitão. Isso é verdadeiramente assim a pobreza. E outros ainda porque ela é mulher. E daí aí já degringolou completamente, não tem mais nem o que dizer. Quer dizer, mas esse é o hábito. Eu quero pegar esse teu exemplo, Romulo, para mostrar como a esquerda liberal, ou o liberalismo de esquerda, o que ele tem feito no Brasil é adotar o ideário liberal e tentar dar um rosto humano para o ideário liberal. É isso que eu chamei, a expressão máxima, acabada disso, foram os programas sociais do petismo, inédito na história do Brasil, e que realmente, mais do que tocar na pobreza, no sentido de erradicá-la, era aquilo que eu chamei uma espécie de digestão moral da pobreza. Porque a classe dominante dizia, sobre aqueles programas, olha, finalmente alguém está fazendo alguma coisa pelos pobres sem tocar na propriedade e sem tocar no poder. As classes médias finalmente diziam o seguinte, as classes médias bacanas, aquelas que vão para Paris e para Miami e gostam de comprar um enxoval do casamento dos filhos lá em Miami, naqueles shopping horrorosos, não é? Eles vão para lá e dizem, bem, nós finalmente estão fazendo alguma coisa para os pobres, porque eles têm uma certa culpa de extração católica. E os pobres, finalmente, ganhavam alguma coisinha, que era algo inédito, mas não consciência e militância. Então, veja que, nesse contexto, a esquerda se especializou em tentar dar esse rosto humano para o desenvolvimento capitalista. Isso é, na história das ideias da América Latina, que inclui o Brasil, uma tremenda regressão intelectual e política. Porque a esquerda na América Latina ela se notabilizava por dois postulados: ser anti-imperialista, no sentido de ser anti-Estados Unidos, e ser anticapitalista, no sentido de reconhecer que o sistema capitalista aqui não é o welfare state europeu, mas é precisamente um sistema capitalista que combina transferência de riqueza para fora e superexploração aqui dentro. Quando bem nos vai,
A nota dominante é esse período que nós estamos passando na América Latina, que eu reforço aqui, para o Expresso Náutico, que começou a nos ouvir agora, que as remessas de imigrantes é um volume superior ao investimento estrangeiro direto na América Latina. Quer dizer, nós contamos só conosco. E o caso da CPMF é esse. Eu quero registrar aqui que a base, o flerte do Paulo Guedes com a CPMF, ela tem a ver com essa destruição da base fiscal que qualquer regime tem que ter em alguma medida. E ele precisa ter uma pequena recomposição. E como aqui a economia está sendo contada em migalhas, qualquer 15, 20 bi por ano é fundamental, porque o nosso déficit fiscal é verdadeiramente vergonhoso. Que um déficit fiscal que supostamente comanda o imaginário da economia alcance 130 bi e que aquele Mansueto venha para a televisão e para os jornais dizer que nós precisamos sair para um superávit, de um déficit de 130 para um superávit de 150, ora, isso para o orgulho burguês no Brasil é verdadeiramente vexaminoso. Isso é uma conta de bodega. Para uma economia de tipo capitalista, que tem tinha um PIB de 6 trilhões, ficar discutindo um déficit de 130 é verdadeiramente a morte do keynesianismo. E no liberalismo de esquerda, que inclui todos esses economistas aí, do Ciro, do Lula, do PSOL, do meu partido, ficar flertando com o liberalismo, dizendo que nós temos que enfrentar um déficit de 130, é verdadeiramente escandaloso. Isso é troco. Eu quero dizer, eu sei que o expressionauta que está nos ouvindo, quando eu falo em 1 bi, para nossa miséria, se eu ganhar 1 bi, eu enlouqueço, porque eu não sei o que fazer com tanto dinheiro. Mas em termos de riqueza, de uma economia capitalista, mesmo subdesenvolvida e dependente como a nossa, 130 bi de déficit é nada. Porque nós teríamos que discutir aí, Romos, a CPMF e várias outras coisas, né? A sonegação fiscal, o permanente regime de renegociação das dívidas fiscais da burguesia brasileira em todos os setores e, sobretudo, eliminar os ainda quase 400 bi de subsídio que estão incluídos no orçamento como um colchão que garante esses lucros extraordinários aqui nos 1.000 grupos. Quer dizer, antes de discutir a CPMF, nós temos que aproveitar isso para denunciar o assalto ao Estado que é promovido por todas as frações do capital. Os fazendeiros e os mineiros. Agora você vê, o preço do petróleo começa a crescer. Em geral, o preço do petróleo cresce, sobe em todos os minerais. Então, a Vale do Rio Doce os lucros serão exorbitantes. O que nós tínhamos que ter aqui? Aquele sisteminha que a Cristina Kirchner, no seu único dado de rebeldia econômica, colocou. Seria uma escala móvel de imposto. Na medida que o capitalista ganha mais, paga mais. Então, é o seguinte, ele cresce no processo de acumulação, ele acumula mais recursos em caixa, ele tem mais capacidade de investimento, mas ele paga mais imposto. Por quê? Porque os preços da Bolsa de Chicago, que sustenta a cotização da Cargill e da Vale do Rio Doce, dos minérios, etc., está pagando a conta. O mercado mundial está pagando a conta. A renda diferencial, etc., do mar, está pagando a conta. Então, se sobe, tinha que ter uma escala móvel. Então, eu aproveito a tua pergunta sobre a CPMF para dizer claramente à esquerda. A esquerda, se quiser discutir nos marcos da ordem burguesa um regime fiscal diferente, tinha que incluir aqui uma escala móvel. Na medida em que os preços internacionais sobem, a mineração vai pagar mais. O latifúndio vai pagar mais. A dona Cátia Abreu vai ter que deixar alguns dólarzinhos para nós no Banco Central. Ela vai ganhar. Eu sou a favor da desapropriação completa da Cátia Abreu e seus amigos. Vamos deixar claro, vamos liquidar com essa conversa. A terra tem que ser nacionalizada e ela é do país, ela é do povo, ela não é desses capitalistas aí. E a gente está vendo como é que eles historicamente conquistam a terra, não é com o suor do seu rosto como a agricultura familiar. Mas, Nildo, você ia dar propriedade para pequenos agricultores ou você ia fazer ejido, que nem no seu México, onde você estudou? Olha, o ejido era o artigo 127 da Constituição. Explica aí para a galera o que é o ejido. O ejido era uma forma emanada da Revolução Mexicana,
que era o Estatuto da Terra Comunal. Imagina o que era em 1917, quando se plasma a Constituição em Águas Calientes, na cidade de Águas Calientes, a terra, que tinha uma base comunal histórica em função do mundo indígena, ela se manteve como uma não mercadoria. Então, a forma concreta era ejido, que é uma terra comunal que não poderia ser dividida e, mais importante, Rômulo, tampouco vendida. Em 1988, quando chegou Carlos Salinas de Gortari na presidência do México, através de uma gigantesca fraude eleitoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, que era o filho do general Cárdenas, o grande reformador da década de 40, que retomou as energias revolucionárias, o Carlos Salinas de Gortari começou a dar títulos de propriedade para aqueles camponeses que não tinham título de propriedade, porque a terra era comunal. A terra não era uma mercadoria, não era objeto de compra e venda. Não poderia ser. Então, eu poderia passar para o meu filho, mas era pelo uso. Ele estava ali, ele era intocável, o Estado garantia. Bom, quando começou a dar o título de propriedade, baseado numa certa doutrina liberal, que você tem que ser proprietário, foi o que a Thatcher fez também com as habitações sociais do Estado. Mesma coisa. Exatamente. O que aconteceu? Junto fizeram o Tratado de Livre Comércio. O Tratado de Livre Comércio jogou os preços agrícolas para baixo. O camponês que tinha só a propriedade, ele ficou se endividando. Quando ele se endividou totalmente, ele tinha um ativo para vender, que era finalmente a terra. E aí a terra começou a concentrar e centralizar novamente no México. O caso é que aí essa principal conquista da Revolução Mexicana, que era o caráter comunal da propriedade agrícola, ela desapareceu para sempre. E agora a terra finalmente, de 1917 a 1988, a terra comunal não era objeto de compra e venda. Quer dizer, lá no capitalismo mexicano, tinha um obstáculo terrível, que foi resolvido através do Tratado de Livre Comércio, quando assinou com os Estados Unidos, liquidou a base legal e colocou uma pressão contra os camponeses violentíssima. Nós estamos vendo aqui, você aqui denunciou, e tem que ser nesse caráter de denúncia, o projeto do filho da Cátia Abreu, senador, que está aí discutindo o que ele chama, cinicamente, de regularização da situação de expansão da fronteira agrícola brasileira. Que, na verdade, é admitir, e está um debate, você sabe, Rom, dentro do latifúndio e dos proprietários de terra, está um debate se isso é bom ou se isso é ruim. Bom, esse debate em si mesmo, ele já é terrível, porque significa que, se legalizarem, o preço da terra vai crescer ainda mais e o investimento estrangeiro direto nesse setor vai crescer e a concentração e centralização da terra vai crescer e a destruição da Amazônia para o latifúndio vai crescer ainda mais. E esse latifúndio vai ser colocado em termos de grilagem, porque é assim que, historicamente, se constituiu a propriedade da terra no Brasil. A propriedade da terra no Brasil, como do resto da América Latina, ele não nasce daquele pequeno camponês que começou com a sua pequena propriedade, suando com a sua família, comprando a propriedade vizinha e foi gradualmente crescendo. Foi um atraco dos capitais comerciais e do capital industrial e também do capital multinacional, pegando grandes extensões de terras à custa do Estado, com isenções fiscais, tudo em nome de ter uma balança comercial superavitária e em nome de ter uma exuberância na exportação. Então, a base Mas, Nildo, fiscal... se você ganhasse, você ia... Por exemplo, Nildo agora é o presidente do Brasil. Você pegar todo o latifúndio, confiscar e fazer rido. Como é que vai ser resolver as nossas contas externas? A gente não vai poder mais ter importação, não vai ter dinheiro, dólar para comprar importação, se fosse o caso. Porque hoje em dia a gente, desgraçadamente, depende das exportações do agronegócio e da mineração, as commodities, em Vale do Rio Doce, esse pessoal todo. Como que você ia fazer especificamente com a questão agrícola? Você ia impedir essa monocultura exportadora? Como que você ia fazer? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, uma revolução social, ela não cai como um raio em céu azul. Ela é fruto de um processo, como você sabe. Isso significa que nós teríamos uma massa de camponeses em pé de guerra e dispostos a arregaçar ainda mais as mangas e trabalhar para a pátria. A primeira coisa que nós teríamos seria uma produção de alimentos gigantesca. A pressão inflacionária derivada de alimentos já diria que cessaria, porque a agricultura
familiar que coloca o alimento na mesa do povo estaria amplamente garantido e, além disso, multiplicado. Segundo, ao rombo nas contas externas. Bem, no que diz respeito à mineração, ela poderia continuar durante um tempo na mesma toada que está agora. Os capitais multinacionais que estão, os proprietários de terra, naturalmente se encontrariam com uma dificuldade intransponível. Game is over, quer dizer, acabou o jogo. Não vai mais ter conversa para eles. A revolução, obviamente, uma revolução social tem que ter um regime nacional de terra e um regime estatal de terra. A terra não poderia ser uma mercadoria. Agora, veja... Então, o modelo é o ejido mexicano. Não, eu acho que o modelo, o ejido mexicano, ele tem raízes históricas que nós não temos aqui. Por isso que as revoluções não se exportam. Mas elas ensinam, nós teríamos que ter aqui um regime inicial de pequena propriedade. Isso é complicado, porque o Lenin, lá na Rússia, ele, quando deu terras aos camponeses, né, ele depois criou um problema que é o instinto de propriedade. E a propriedade tem que estar garantida por preço, tem que estar garantida por alguma taxa de acumulação. A Rosa Luxemburgo alertou para o Lenin, disse, olha, isso aí é complicado. Depois, o grande extermínio do Stalin tinha como base atacar esse setor. Mas o que eu queria mencionar aqui, Rômulo, é que essa necessidade de ter uma agricultura de exportação violentíssima para ter um superávit comercial, ela tem que estar incluída no balanço de pagamentos. E como o nosso balanço de pagamento, a conta de serviços, juros, etc., o rombo é gigantesco e o nosso déficit no setor industrial é muito grande, é por isso que tem que ter essa agricultura de exportação. Mas se a gente ataca o rombo financeiro do balanço de pagamento, a pressão para ter uma conta comercial superavitária já diminui violentamente. Quer dizer, o latifúndio brasileiro... A questão é a transição, eu concordo com você, mas a transição que é o problema. Não, a tua pergunta, mais do que um exercício de futurologia, ele é muito adequado para a gente refletir algo fundamental, Romo. O elogio, por exemplo, que o Ciro Gomes fez durante toda a campanha, ele chama de produtor rural, é o latifúndio, o grande latifúndio. Ele chama de produtor rural. O produtor rural e a mineração estão bancando o equilíbrio no balanço de pagamentos. Bem, mas isso porque todo o demais fica igual. Mas se a conta de serviços e rendas nós vamos tocar, uma revolução tem que tocar essencialmente nisso, as remessas, royalties, juros, fretes, tudo que é deficitário, o papel do latifúndio para o equilíbrio do balanço de pagamentos desaparece na mesma hora. É muito importante observar o processo de Vargas. E, sobretudo, uma outra coisa aqui. Quando se declara moratória da dívida externa, o primeiro efeito prático, sabe qual é? Não é o colapso do país. O primeiro efeito prático é que a dívida para de crescer. Sabe por quê? Porque os banqueiros não emprestam mais. Não porque eles ficaram de mal com a gente. Não! Banqueiro não é vizinho. Eu quero dizer, banqueiro não é vizinho. O vizinho, tu xinga ele fica de mal contigo. Uma semana, um mês, talvez um ano. Tu briga porque o cachorro late muito. Meu amigo Gilberto Vasconcelos ficou brigando com o vizinho lá em Petrópolis, jogou foguete nos cachorros, que ele tem que dormir tranquilo. A polícia veio, quase prendeu meu amigo Gilberto Vasconcelos. Merecia, então, jogou um morteiro no cachorro, o que é isso? Aí não. Porque mas o Gilberto pode segurar, é bom coração. Veja, qual é o tema? Um vizinho briga. O capital internacional não é um vizinho. As pessoas têm que entender isso. O capital internacional vai ser desapropriado aqui e no outro dia, com discrição, ele estaria me esperando num café de Paris, com o meu ministro da Economia, pronto para emprestar de novo, porque é o assunto dos banqueiros. Eles terão a mão amputada na noite. De manhã, a mão cresceu de novo. E eles precisam disso, é da natureza do banqueiro. Então, essa ideia que uma moratória... Nilda, é mentira, então, que o pessoal fala que o nosso diferencial de juros, uma das causas ainda, é o trauma da moratória do Sarney? Você está falando que é mentira o que o pessoal conta pra gente? Isso é uma falsificação grotesca, porque quando o Dilson, se eu não estou equivocado, era Dilson Funaro, o ministro da Economia. E Dilson Funaro colocou para Sarney, disse, olha, nós temos que ir à moratória. Mas a moratória do Sarney
Não foi uma moratória soberana, a moratória bolivariana, a moratória da Revolução Brasileira. Foi uma moratória dada pelas circunstâncias de balanço de pagamento que o Brasil não tinha mais como pagar. E imediatamente acertou um acordo com o Fundo Monetário. Eu não estou falando dessa moratória. A nossa moratória é simplesmente o seguinte: não devemos, não pagamos e aqui acabou o jogo. E acabou o jogo por uma razão da economia política elementar. A riqueza do mundo nasce no interior das nações, nasce aqui. Se nós temos terra e trabalho, conhecimento que nós temos, a riqueza continua brotando aqui, ela não paralisa, ela não desaparece. As condições técnico-produtivas para continuar a produção de riqueza, Romulo, seguem aqui no outro dia. O Nildo chega na presidência da República e no outro dia está tudo igual. O expressionauta que está nos ouvindo e vendo, ele vai ver que o vizinho dele é o mesmo. E ele pensou que o mundo ia acabar naquela noite, mas o sol amanheceu. As praias do Rio de Janeiro, o Recife, as ruas educadas de Belo Horizonte, aquela beleza daquelas árvores, daquele centro, está tudo igual. Só que tem uma coisa diferente. As raízes da dependência, essas sim se exterminam. Então, o que é esse teu raciocínio, que é muito importante aqui para o expressionauta entender, é muito pedagógica a tua pergunta, Ron. Bom, o que faz com o latifúndio? Bem, o latifúndio tem que ser observado no jogo das contas externas e do balanço de pagamento no seu conjunto. Uma revolução não é um carinho no rosto da burguesia, é uma pancada no rosto da burguesia. É o jogo de classes completo, percebe? Que tira dela e extrai da nação as raízes da sua escravidão. E então nós vamos tocar de tal forma no jogo de poder, que isso já estará em curso, naturalmente, que não tem problema nenhum em tocar no latifúndio. Agora, esse também queria aproveitar, isso parece no Brasil, e você toca num ponto sensível, que o latifúndio é intocável, porque ele sugere que o futuro da nação agora é impossível sem o latifúndio. E eu digo, o futuro da nação é impossível com o latifúndio. Essa que é a grande questão. Essas sentenças, eu lembro do Zé Disseu, o Brasil é ingovernável sem o PMDB. E eu dizia, o Brasil é ingovernável com o PMDB. E o Drácula, Michel Temer, expressou isso muito claramente. O Brasil é ingovernável com o PMDB. Não é ingovernável no sentido da burguesia. No sentido da burguesia pode estar atropelado, pode vir qualquer um que eles conseguem se acomodar. Mas o Brasil é ingovernável com o latifúndio. O latifúndio é fonte de dependência científica e tecnológica, porque os inseticidas, os pesticidas, a semente transgênica, etc., tudo agora está pagando royalties. Então, da agricultura é muito importante. Segundo, tem os capitais financeiros investidos na agricultura. O agricultor não é a Cátia Abreu, pobre Cátia Abreu. Pobre não, cínica Cátia Abreu. Porque, concretamente, ela não é uma mulher da roça, como ela diz, eu sou uma mulher da roça. Não, tu é uma mulher do latifúndio, bem moderna. Ela pode estar contra o Bolsonaro, mas isso não é mérito para ninguém, isso é quase como ser honesto na política. O sujeito não pode apresentar honestidade como um programa. Então, veja que o latifúndio, essa ideia de que o Brasil é impensável sobre o latifúndio, ele é inviável sem a agricultura da exportação, é precisamente a vitória acachapante da Rede Globo. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. O Brasil não existe sem o regime de Sesmarias. Ora, francamente, é precisamente a extensão do latifúndio e a força do capital agrário é que tem colocado o Brasil, entre outras razões, de joelho diante dos Estados Unidos, de joelho diante do sistema bancário. E é um dos núcleos da dependência brasileira e do subdesenvolvimento. Agora, Nildo, tem só algo para sua consideração, porque a gente está falando sobre trocar, né, a roda com o carro andando. Por quê? A gente ia ter uma santa aliança do mundo inteiro contra a gente. Primeiramente, a finança transnacional representada pelos Estados Unidos, mas até a China, que é experimentar uma grande fome. Se a gente interrompesse nossas exportações de milho e soja, que sustenta lá os animais deles e até o consumo humano. Então a gente ia ter uma santa aliança do mundo inteiro contra a gente. Você não teme a diplomacia das canhoneiras, sendo que a gente não tem bomba atômica, Nildo Orix? Bem, uma revolução social a despeito
das questões tecnológicas tão decisivas quanto uma bomba atômica, a grande questão é um mandamento de Fidel Castro. Qual é a possibilidade militar de Cuba contra os Estados Unidos? Se os Estados Unidos quiserem invadir Cuba, não há a menor dúvida sobre o final da cena. O final da cena seria o domínio da ilha pelos marines, pelos tanques. Qual é a questão que Fidel colocou muito claramente? Uma invasão dos Estados Unidos a Cuba recolheria apenas pó e sangue, nada mais. Seria uma ilha deserta. O que significa que o Fidel está dizendo isso? Ele tem um povo com ele. O principal obstáculo contra a bomba atômica, nas condições brasileiras, não é outra bomba atômica, embora eu seja defensor de que nós tenhamos a bomba atômica. Muito claramente, a principal defesa do Brasil diante da China, da Índia, dos Estados Unidos, do G20, do G4, do G10, do G59, do G230, do que seja, é a consciência do seu povo. Um povo com o seu destino na mão, ele é um povo muito poderoso. As bombas não cairão aqui, porque percebe que essa realidade histórica que finalmente se configura, não como uma abstração jurídica, o povo, mas como uma realidade histórica concreta, dona do seu destino e plenamente consciente de suas capacidades, não há bomba capaz de destruir isso. Uma das conquistas, Ramos, ideológicas da classe dominante, corroborada pelo liberalismo de esquerda, é que ela liquidou a fé, a crença no povo brasileiro, como realidade histórica. Isso participa tanto a direita, que naturalmente credencia, atribui todos os poderes da República ao Supremo, à mídia livre, ao regime da empresa privada, ao Congresso Nacional, à democracia em abstrato, como o petismo. Eu digo, o principal crime de Lula e de Dilma, a meu juízo, e as razões finalmente que confinam Lula em Curitiba e Dilma no ostracismo político, é o fato de que em longos 13 anos de governo, nunca convocaram o nosso povo para uma luta sequer. O nosso povo está feito gado, convocado para votar. Isso é confinar o povo, isso é tirar as energias do povo. Isso significa que os políticos, finalmente, não convocam o nosso povo à luta. Por exemplo, nesse momento, eu vejo em outros países latino-americanos, isso ocorre com alguma frequência. Um político como Lula, como a Dilma, como Ciro Gomes, como tantos outros que estão por aí, teriam que se manifestar sobre uma greve geral. Por que o político chamado viável não se manifesta sobre uma greve geral? Por que o Lula não convoca nas suas entrevistas? Por que o Ciro Gomes não fala nas suas entrevistas de uma greve geral contra a Previdência Social? O Ciro foi apresentar educadamente um projeto no Congresso Nacional. E o Lula se resumia a dizer que os movimentos tinham que protestar e que não se faz reforma da Previdência em períodos de recessão. Se faz reforma da Previdência em período de crescimento. Porque aí, como cresce a arrecadação fiscal, o número de carteira assinada, etc., o regime previdenciário fica mais forte e é possível fazer, como o próprio Lula fez, uma reforma da Previdência contra nós. Então, essa coincidência, ela não é por acaso, Rômulo. Os políticos brasileiros, eles empobrecem e eles não chamam o povo para ser protagonista, porque, no fundo, eles não acreditam no nosso povo. Vejam como os nossos políticos... Eu vou te dizer aqui, uma das razões dessa crescente saudade do Brizola, tem uma saudade difusa do Brizola por aí, eu fico impressionado. E eu digo aqui para os pessoal, meu primeiro emprego foi no governo Brizola, lá no Rio. Eu me formei em economia aqui, fui trabalhar. Tem uma saudade difusa, mas tem uma bem concentrada aqui também no Duplo Expresso. Aqui no Duplo Expresso é quase como a Meca, eu sei. Mas isso eu acho que isso é muito importante, porque o Brizola tinha atributos extraordinários. Mas um atributo do Brizola, que é um atributo de outros lutadores sociais, é um atributo de Luiz Carlos Prestes, por exemplo, é um atributo de muita gente boa que andou por aqui, e da esquerda revolucionária brasileira. Ninguém vai, por exemplo, estou prestando uma homenagem aqui, a despeito de uma valorização
da luta armada brasileira, a luta armada brasileira era uma fé no povo, era a capacidade de uma vanguarda influenciar no povo e trazer para... Nós temos que olhar Brizola, Jango, Luiz Carlos Prestes, a luta armada, tudo como iniciativas que, a despeito de seus erros e das suas inconveniências, eles tinham uma fé no povo. Esse espírito de vanguarda eu quero manter sempre aceso comigo. Vai comigo para o túmulo, que é a fé no povo. Porque quem quer fazer revolução tem que ter fé no povo, uma fé não de natureza religiosa, uma fé de natureza histórica, sabendo que os grandes países só mudaram seu regime político a partir da ampla mobilização popular. Essa mobilização popular não é abstrato, é uma mobilização destinada a enfrentar a classe dominante. Portanto, é uma mobilização que aceita o conflito político. Mas então vai para as calendas, é isso aí, 20, 30 anos, hein? Vamos deixar. Vai ter Brasil ainda? Não sei, Rômulo. Veja, sabe qual é a questão? Isso aí é outra coisa importante que você está mencionando. Qual é o tempo da Revolução? Ora, o tempo da Revolução é, como diria Simão Bolívar, mas disse Trotsky, disse Lenin, todos, é o tempo da contra-revolução. O sindicalismo brasileiro, os políticos, estão tendo que avançar agora por quê? Estão tendo que avançar porque na presidência da República tem um proto-fascista. E ele está elaborando, e aí o tema de hoje, ele está elaborando um novo regime político. Nós estamos transitando para um novo regime político. Está em curso. O liberalismo de esquerda, ele não quer entrar nessa. Ele acha que nós estamos no calendário eleitoral normal, porque é um bando de irresponsáveis. Eu quero dizer, essa gente que está botando sua fé no seu deputado federal, no seu governadorzinho e no seu candidato a presidente da República para 2022, não está no nosso planeta. É uma gente irresponsável. Percebe? É irresponsável porque não está alertando o povo dos graves ameaças que pairam sobre a nossa cabeça. Percebe? Porque vem aí um regime que não vacilará em matar e prender em condições de democracia, com o Supremo aberto, Congresso funcionando, mídia livre, apoio dos Estados Unidos, etc. E a esquerda liberal, o que ela está fazendo? Ela está buscando ser a parte simpática do filme. Não, olha, isso é verdadeiramente espantoso. A esquerda agora, ela tem que se orgulhar da sua heresia. E ela não tem outra alternativa de que acreditar na capacidade de mobilização do nosso povo. Nós não temos um político com expressão eleitoral que acredite na luta popular. Não nos movimentos sociais. Isso é papo de uspiano de quinta categoria. De quinta. Eu estou falando de outra coisa. Da capacidade desse povo se levantar. E esse povo pode emergir antes de 22. Esse povo pode emergir na greve dos Correios. Esse povo pode emergir na greve da Petrobras. Esse povo pode emergir numa greve dos caminhoneiros. Lembra os caminhoneiros? Fascistas, vem aí, Chile de Allende, os caminhoneiros estão fazendo greve contra Bolsonaro e estão esquentando a chapa silenciosamente. Como o pessoal não tem o manejo da economia política, eles se dirigem pela opinião da Miriam Leitão e pelo, talvez, Manhattan Connection. Quer dizer, aí não tem mais como, não tem mais saída. O que eu estou dizendo aqui, Romulo? O tempo histórico da rebelião popular, da mobilização do povo, depende das condições gerais da acumulação. Essas condições estão criando uma situação psicossocial, uma situação socioeconômica propícios para as rebeliões populares, as grandes movimentações e, de maneira geral, aqui, sem nenhum sentido panfletário, a emergência do povo na sua história. Porque, precisamente, esse regime político que está se configurando e essa economia política que está em curso aqui, aprofundando o subdesenvolvimento e a dependência, cuja maior entrada de dólares tem a ver com a imigração e não com o investimento estrangeiro direto, mostra que o povo, no seu sentido pleno, profundo, não é viável nesse sistema. Mas o povo não vai se suicidar. E o povo não tem o recurso do político profissional, o governador lá do Nordeste, lá da areazinha vermelha, não é? O candidatinho a vereador e a deputado, do meu partido também, do PSOL, do PDT, do PT, desses partidos todos que estão aqui manifestando nossas imensas dificuldades, ele não tem acomodação.
O militante semiprofissional que sai do sindicato para ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado, ele está buscando uma acomodação no sistema político. Mas a grande maioria do povo não tem essa alternativa. Não tem nem a alternativa do emprego. Você acha que esse descolamento entre esse mundo da política pequeno-burguesa e da podridão da política burguesa e as necessidades mais imediatas do nosso povo, que está lutando para colocar o pão na mesa todo santo dia, com salários em queda, com 5 milhões de desalentados que nem mais buscam emprego, com uma sangria da riqueza para fora, essa gente vai buscar alguma acomodação no sistema político? Essa gente está bufando, mas essa gente não está encontrando, Romulo, o porta-voz do nosso grito. Ela não está encontrando o porta-voz desse abismo social que se abriu entre nós, desde que a presidente Dilma começou o ajuste, desde que a crise colocou a conta na mesa, e desde que a crise exibiu o que pode ser o capitalismo dependente periférico, fora de uma onda de crescimento da economia mundial. Então, nós estamos agora diante dessa realidade. Essa é uma oportunidade histórica gigantesca. Eu repito 1000 vezes, raras são as gerações que se defrontam com um cenário de grandeza como esse. Por isso que não é resistência, por isso que não é mimimi. Agora é reflexão crítica, é avanço da consciência extraordinária que nós estamos tendo nos nossos problemas. Quando nós estamos perdendo tudo, nós estamos perdendo algo muito importante, que são as ilusões de que a vida pode ser resolvida dentro do sistema. Por isso, essa política dos partidos tradicionais e do jogo eleitoral, etc., ela está perdendo um encanto para milhões. E desde 94, Ramos, o número de votos brancos, nulos e o abstencionismo para as eleições presidenciais cresce. E se tivermos eleições em 2022, vai crescer também. Esse é um recado extraordinário que está diante dos nossos olhos. E as pessoas não estão vendo. Mas esse é um recado que um cientista político de uma universidade alienada e bem comportada observa os dados e vê que está crescendo, alguma coisa está acontecendo. O ceticismo da população brasileira em relação à política atual, eu digo que é um despertar da consciência. Em geral, Romulo, as pessoas dizem o contrário. Quando eu sempre que encontro alguém, eu vou repetir aqui no Expresso, no Duplo Expresso, as pessoas dizem, Nildo, não acredito em nada que está aí. Eu digo, aqui vai um dos meus. Por quê? Quando a pessoa não acredita em nada que está aí, ela está saindo daquela consciência ingênua. Aquela consciência ingênua que as centrais sindicais podem dar conta, que a votação num político liberal de esquerda pode dar conta. Ela está começando a entrar, ainda no ambiente da consciência ingênua, na Revolução Brasileira. Esse mega processo que já está em curso entre nós e que precisa constituir organização e consciência popular e precisa constituir uma vanguarda política. Nós estamos sem uma vanguarda política, Ron. Quando a gente vê esse desespero total, nós estamos sem uma vanguarda política intelectual, porque a prostração acadêmica é completa, nós estamos sem uma vanguarda política nos chamados movimentos populares, basta ver a timidez do MST, para dar um exemplo. Quando eu entrei na universidade na década de 80, o MST era a expressão do que existia de mais radical no mundo. Olha a caricatura que é o MST hoje em termos de protesto popular. Nós estamos sem uma vanguarda nos partidos políticos. Não é que o político não critica, o político critica, mas ele não cumpre o papel de dizer aquilo que a ordem burguesa não diz. E ele fica namorando com a tese da Miriam Leitão, com o aspecto do Paulo Guedes da CPMF, e ele fica tentando consertar o mundo. É esse estranho hábito de ver o lado bom em tudo. Tem um pessoal, Rom, que se especializou em ver o lado bom em tudo. E na política, sobretudo nesses períodos de crise, a função política fundamental, ela é justificar e dar racionalidade para o não, para uma política da negação. Não participo disso e explicar por quê. Mas tem que propor a alternativa, né, Nildo? E aí, por exemplo, para a gente concluir a conversa, quero trazer um exemplo prático, a gente discutindo essa questão do papel do agro no Brasil e como a gente poderia fazer uma transição. Por exemplo, o que aconteceu
na China, depois da Revolução lá do Mao Tse Tung. O pessoal colocou, né, terra comunal, né, enfim, coletivizada. E aí, quando chega o Deng Xiaoping, com aquela história do, né, não importa a cor do gato, importa que ele mate o rato, para diminuir, né, o déficit que eles tinham em alimentação e aumentar a produção, e aumentaram bastante, 50% a produção, ele acabou com o sistema da terra coletivizada, deu uma propriedade, não é uma propriedade, deu um lease, não, um arrendamento por um tempo para uma família, enfim, um clã, que a pessoa tem o senso de propriedade, que vai poder passar isso, mas com o seguinte, bom, então você é responsável por essa terra, você tem um X de produção a dar para o Estado como tributo por isso. Agora, o que você produzir a mais, aí você pode vender livremente no mercado. Então, incentivo capitalista, valor. E o resultado prático lá foi que eles conseguiram aumentar a produção de alimentos e bens agrícolas em 50%. O ejido mexicano, que a gente falava ainda há pouco, ele tinha uma baixíssima produtividade, né? A produtividade era muito baixa. Então, você acredita que sem esse incentivo capitalista é possível manter a produção e no nível razoável que a gente quer, ou você vai contar com a enorme extensão de terra do Brasil, porque aí não tem problema a produtividade ser baixíssima também, já contando com a questão da mecanização rural, a gente não vai ver aí, o Brasil já está urbanizado, a gente não vai ter um exército de gente querendo voltar para o campo para plantar. Então, na questão concreta é mais complicado, não, na prática a teoria é outra? Não. Na prática, a teoria exibe todas as suas virtudes, ou fracassa. Na prática, ou a teoria funciona, ou ela tem que ser descartada. Vamos pegar não o exemplo mexicano, nem o chinês. Vamos pegar o exemplo cubano. Mas dos 3 exemplos, eu quero resgatar a premissa e depois entrar no problema, digamos, técnico-produtivo. Qual é a premissa? A premissa é que tem uma revolução que controla a nação. A Revolução Mexicana, a chinesa e a cubana. Eles controlam a nação, controlam o Estado. Portanto, controlam todas as variáveis. Portanto, a Bolsa de Chicago, as variações lá da mineração, incidem pouco aqui. Elas contam, porque nós estamos no mundo. E porque o preço de produção nacional vai ter que ser comparado com a cotização mundial. Mas veja, nós vamos ter que ter aqui, nós temos alternativas. Os cubanos, por exemplo, fizeram isso. Os cubanos é um campo de experimentação tremendo. Os cubanos fizeram os restaurantes, os paladares, restaurantes privados. É uma iniciativa no setor urbano. Mas os cubanos também fizeram esse regime de uma parte entrega para o Estado e uma parte comercializa, que é uma espécie de emulação. Coloca para o pequeno proprietário. No mundo de hoje, a agricultura capitalista, o desenvolvimento das forças produtivas, resolveu o problema técnico-produtivo. Nós não teríamos um problema dessa natureza. Entre outras coisas, Ron, porque 72% do alimento que chega na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Nós não teríamos o espectro da fome. Primeira coisa. Segunda questão, nós teríamos que mudar o hábito alimentar. Como diz o Câmara Cascudo, e eu aprendi isso com o Gilberto Vasconcelos, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, foi feita com a batata. E nós vamos fazer a Revolução Brasileira com a mandioca. Só para dar um exemplo. Pode crescer violentamente, nós vamos ter alimentação. Uma revolução aqui no Brasil, dadas as conquistas do capitalismo, no desenvolvimento técnico-produtivo, nós não vamos ter o espectro da fome. Mesmo com uma população, que você anota bem, que não dá para trazer da cidade para o campo. Porque a lógica do mundo, e na China, inclusive, é sair do campo para a cidade. Não tem. E é normal, porque o desenvolvimento das forças produtivas permite que a gente reduza, inclusive, a jornada de trabalho do brasileiro médio. Então, nós temos um conjunto de conquistas técnico-produtivas extraordinárias. Nós não teremos o espectro da fome. Nós podemos ter aqui um processo de transformação radical com intervenção das massas na política, sem que a comida falte. Não é que não vai ter agruras, porque não se faz revolução sem sacrifícios. Nós estamos fazendo sacrifício sem revolução. Isso é o pior. 80 mil mortos, pobreza, violência, desemprego, migração, separação de família, desagregação do sistema de saúde, educação. Nós estamos tendo sacrifício sem revolução. E eu prefiro ter um sacrifício numa obra que nós estamos construindo para nós próprios.
Então, eu diria que todos esses problemas que você acertadamente está colocando aqui como um desafio teórico prático da revolução, eles, nas condições brasileiras, serão extraordinários. Mas eu recordo a tua premissa. Tanto na China quanto no México, e eu agregaria Cuba, é preciso. A revolução conta com um conjunto de forças que hoje inexiste se nós formos pensar a CPMF, se nós formos pensar a reforma tributária, se nós formos pensar o déficit fiscal. Uma revolução significa, entre outras condições, sair da caixinha de pensamento da administração burguesa do caos. Essa administração burguesa do caos é que nós temos que evitar. Isso não constitui uma revolução mental. As revoluções são práticas. Uma revolução, se não alterar o regime de trabalho, a propriedade estatal, a propriedade do campo, o regime, a influência cultural, se não despertar as energias populares de criação, que são imensas, ela não constitui uma revolução. Se alguém me anunciar que uma revolução começa amanhã, eu já sou contrário, já estou contra. É como em 1 de abril de 64, a coalizão cívico-militar anunciou uma revolução no Brasil. Dava para desconfiar. Se me anunciarem uma revolução, eu sou contra. Mas uma revolução vai se impondo como uma força de massa e cria forças produtivas e culturais e políticas, Rômulo, que nós mal podemos imaginar hoje. Essa fé no povo, que não nasce de uma fé de natureza religiosa, mas de experiências concretas, a nossa capacidade imensa de criação do nosso povo, dos cientistas, do povo trabalhador, etc., isso, colocado a serviço de uma grande transformação, coloca o Brasil no concerto das nações no mundo atual como um país que vem para dizer algo, aquilo que o Darcy Ribeiro chamava uma nova Roma, naquela desmedida e sagrada ambição do Darcy Ribeiro. O Brasil pode ser uma nova Roma. Não é que Honduras e El Salvador não possam. O exemplo cubano, uma pequena ilha do Caribe, mostra o quanto qualquer pequena experiência no mundo pode ser luminosa. Mas o efeito prático de um país como o Brasil inaugurar uma era de revolução social aqui será uma coisa que altera o jogo de classes em escala mundial. E vou te dizer algo, Rom. Os chineses viriam com bons olhos. Sabe por quê? Porque os chineses têm como adversário os Estados Unidos, o imperialismo estadunidense. E os chineses estão interessados que o mundo tenha outro equilíbrio. Mas os chineses estão particularmente interessados na queda da hegemonia estadunidense. E topariam, porque os chineses também têm uma consciência milenar, eles topariam que aqui, das entranhas da América Latina, o Brasil finalmente assumisse sua grandeza. Não cantado em verso e prosa, mas como efeito prático de milhões que se movimentam, agarram o destino na mão e decidem, mudando a nossa vida aqui, contribuir para a mudança mundial. Essa é uma questão que os chineses, que vêm de longe, né, como dizia o Brizola, os chineses vêm de longe. Essa gente diria muito claramente, que bom que o Brasil deixou de ser um anão político. Deixou de ser um raquítico. Mas eles vão continuar querendo o milho e a soja deles, amigo. E nós vamos dizer que agora aqui tem soberania e que nós temos prioridades. E veja, com os chineses, nós poderíamos fazer alianças estratégicas na área científica e tecnológica, na área das redes de comercialização. Nós entraríamos no jogo do poder mundial. Eles vão continuar reivindicando, mas a primeira coisa é que não terão ouvidos aqui e não terão vassalos aqui. Segunda questão é que nós vamos entrar na cena das potências mundiais. Uma revolução brasileira coloca o Brasil na cena mundial, que os chineses vão pensar duas vezes antes de nos fazer esse pedido, porque nós vamos ter uma outra estatura. Nós vamos ter uma grandeza que os chineses hoje pedem soja e terra aqui, porque eles sabem que o Brasil está comandado por uma classe dominante, servil, abjeta, de quinta categoria, que exala prepotência e violência contra o nosso povo e que é vassala dos Estados Unidos. E os chineses sabem que quando aqui se levantar um povo, porque eles são tributários de uma grande revolução, eles sabem que os pequenos pedidos já não cabem mais. E isso é a grandeza da revolução social. Mas é pequeno, eles têm as bocas para alimentar, Nildo, não é tão pequeno o pedido. Mas nós vamos dizer para ele que nós também temos as nossas bocas para alimentar.
Muito Não bem, vai ter moleza. mas a gente não tem bomba atômica, né? Lembrando isso, a galera lá Aí, tem. veja, eu quero dizer, no terreno da ciência e tecnologia, não é só na bomba atômica. Eu conheço a Universidade Brasileira e quero fazer uma saudação aqui aos estudantes catarinenses que estão numa greve, num despertar do movimento estudantil extraordinário, que não tem em outra parte do Brasil. E que, de maneira absolutamente irresponsável, a União Nacional dos Estudantes silencia. Não convoca uma greve. Estão chamando uma paralisação dia 2 ou 3 de outubro. E aqui tem uma greve contra a política do Futuris, desse ministro nefasto, desse governo proto-fascista. Então, vai aqui minha saudação extrema, não por um localismo, não por um bairrismo medíocre, mas pela importância que essa greve está colocando, que finalmente os estudantes, aqueles que são o coração vivo da universidade, se levantam para dizer basta de Bolsonaro, basta de Futuris, querem a universidade necessária do Darcy. Eles se levantam aqui e clamam que o Brasil chame uma greve geral. Eu sei que isso tem que gerar as condições, mas me entristece profundamente, vai aqui minha crítica aberta à direção da União Nacional dos Estudantes, que eu, quando era estudante, clamava, a UNE somos nós, nossa força e nossa voz. E a UNE não é. A UNE é um aparelho do PCdoB, que agora está lá o PCB, o JC, parte do PSOL, PDT, administrando burocraticamente uma entidade de costa para os estudantes. E aqui tem uma greve que está convocando o Brasil, para que ele se levante. E o silêncio total dessas entidades. É assim que a esquerda empobrece. É assim que os estudantes brasileiros não reconhecem suas entidades. É assim que nós não ganhamos grau de organização. Então, eu conhecendo a Universidade Brasileira, Ron, nós temos uma imensa capacidade científica e tecnológica, mas o pesquisador brasileiro está cativo do academicismo. Uma revolução destapa isso e convoca os cientistas brasileiros para uma grande tarefa de engrandecimento científico e tecnológico, que vai da bomba atômica ao projeto generoso de Miguel Nicoleles. Vai tudo aí. Isso é uma potência produtiva gigantesca. Nós não tivemos um ministro da Educação, na história brasileira da democracia recente, capaz de convocar a capacidade científica e tecnológica dos professores, dos estudantes e dos funcionários. Não temos. Não tivemos. Nem com Renato Janine Ribeiro, nem com Haddad, nem com Paulo Renato, e nem com esse ministro ignorante, que é um absurdo. Esse sujeito é um desqualificado, como quase todo o ministério do proto-fascista. Mas ele está aí cumprindo essa função mesmo, não convocando a inteligência brasileira. A inteligência brasileira é gigantesca. Eu estimo que nós podemos ser tão grandiosos quanto a China e os Estados Unidos. Estimo mais. Dado meu otimismo aqui, que tem raízes profundas no Brasil, que nós podemos ser mais. Não porque nós vamos... Não. Nós podemos ter uma capacidade produtiva, dado a nossa composição de povo, dadas as características do brasileiro, que é uma característica latino-americana gigantesca. Um cientista lá na Alemanha, se quebrar qualquer instrumento do laboratório, ele para até que venha o novo. Um brasileiro, ele conserta. Ele já começa a inovação ali mesmo. Porque nós estamos premidos, Romo, pela necessidade. Isso eu estou falando aqui de cientistas brasileiros que trabalharam nos Estados Unidos e na Europa. É uma característica que nasce da condição de subdesenvolvimento independente. Para usar a tua metáfora. Nós aprendemos aqui trocar pneu com o carro andando. Nós já sabemos essa tecnologia. Porque aqui o grau de improviso, de precariedade das condições de pesquisa é tão grande que o pesquisador faz aquilo que o cientista metropolitano faz, mas ele tem que inventar suas condições locais. E ele inventa, é uma coisa extraordinária. É o pensamento científico herege em fraldas, já criando as próprias condições da pesquisa científica. Imagine se nós tivéssemos um Estado dentro de um processo revolucionário fazendo isso. É uma coisa extraordinária, é uma potência científica e tecnológica gigantesca. Por isso, daí meu otimismo não é um otimismo juvenil, ainda que tenha isso. É um otimismo que nasce da experiência histórica brasileira. Como a maioria dos acadêmicos estão mais de olho nos cafés de Paris e em Harvard, eles não são capazes de recolher a nossa própria experiência exitosa. E nós temos uma experiência exitosa gigantesca, que está clandestina, que está abafada. A Universidade Brasileira agora vai entrar na sua hora final.
ou ela existe para a Revolução Brasileira, ou ela vai ser desquartejada pelo governo proto-fascista, porque um país que exporta produtos agrícolas e minerais não precisa da Universidade Brasileira, não precisa mais. O setor privado dá conta de criar a força de trabalho para as multinacionais que estão aqui e para migrar para os países centrais de inteligência brasileira e latino-americana. Ô, Nildo, para concluir essa conversa, é o seguinte, você mencionou aí a acomodação da Uni, nessa questão, mencionando, né, que ali virou um aparelho, né, ocupado há décadas já pelo PCdoB, mas aí você menciona também PCB e PSOL. As pessoas estão ficando... PCB também. PCB também. Isso. O pessoal fica ali acomodado, achando que o golpe não vai chegar neles e tal, e eles vão matando um por um a cada etapa. Então, o que acontece? Com as centrais sindicais, né? Foi a reforma trabalhista, foi a reforma o fim do imposto sindical, e agora eles já estão querendo acabar com a unicidade sindical, né? Então esse pessoal já vai ser eliminado o sindicalismo. A Uni, o Bolsonaro já falou que vai acabar com a fonte de renda, que é a carteirinha de estudantes. Também é outra que vai acabar. E se eles tivessem que depender de contribuição dos estudantes, será que eles teriam orçamento? Ou é justamente esse imposto da carteirinha o que permite aquilo ali, que inclusive sustenta boa parte desses partidos, hein, Nildo? Tem esse dinheiro ali circula, pelo que eu vim aprender. Eu sei das misérias. Exatamente. Então, tem essas questões aí, você falou, a universidade, a PEC, Maria Lúcia Fattori, ele sempre nos alertando, tem uma PEC aí que essa é a verdadeira PEC do fim do mundo. É a PEC que vai botar a securitização, para a securitização e para a Constituição, mas também é a que coloca o fim da estabilidade do funcionário público. Então, você falou, a universidade ela se torna redundante ou até desnecessária nesse quadro de reprimarização, né? Além do futuro. Se o futuro isso é legislação ordinária, mas o pessoal já tem na Constituição para acabar com a estabilidade do servidor público, reforma da Previdência, tudo isso daí. Então, realmente, o pessoal está, né, cada um vendo a sua pequena pauta, achando que vai ser poupado pelo golpe, mas realmente parece que vai todo mundo para o saco, Nildoritz. Não, você sintetizou, esse é o ponto. Agora, o que significa isso? O político vulgar, quando vê os universitários na rua, ele vai lá tentar ganhar os votinhos. E os universitários na rua vão lá hipotecar seu apoio a um parlamentar. É o cretinismo parlamentar, acreditando que eleger um deputado federal, um estadual, um vereador, um prefeito, um governador, nós acumulamos força. É um erro. Então, nós estamos chegando numa situação limite. Eu digo, nessa situação limite, a concepção da política tem que mudar. O sentido da política, repensar o político como uma dinâmica revolucionária. Eu sei que essa greve aqui dos estudantes catarinenses, ela é uma greve isolada. E ela está no seguinte impasse, ou ela se nacionaliza, ou ela tem que acabar essa semana. Concretamente isso. Mas nós tivemos assembleias aqui, Romulo, gigantescas. Assembleias de milhares de estudantes. Todos os cursos fizeram assembleias para tirar a greve ou para se negar a greve. Mas houve um despertar da consciência estudantil. E as organizações, tal como as centrais sindicais, etc., e a UNE em particular, com essa composição entre PSOL, PDT, PCdoB e Partido Comunista, o JC, estão mostrando a sua incapacidade crônica de entender a situação política brasileira. Está todo mundo querendo ganhar uns votinhos, um diretorzinho aqui, um outro diretorzinho ali, uma viagenzinha aqui. E vou te dizer, essa prática estudantil, Romulo, ela está orientada por algo nefasto. Eu vejo os diretores da UNE falar, em geral, eles são aprendizes de parlamentares. O gesto, a palavra, a calma, vem toda ela emanada desse ambiente parlamentar. Nós não temos uma liderança estudantil que fale a linguagem dos estudantes brasileiros. É uma coisa incrível. A estética que eles possuem, a forma com que se vestem, o discurso, etc., é distração parlamentar. Isso também está no movimento sindical. Mas, como você disse aí, a base econômica dos sindicatos se empobreceram, mas os sindicatos continuam sendo absolutamente indispensáveis. E a emergência dessa luta na universidade vai mostrar as misérias da UNE, que já são crônicas. Ou a UNE se renova, ou ela merece morrer. Claramente, aqui eu estou dizendo. Ou ela se renova, ela está no impasse. Assim como estão os partidos políticos, né, do liberalismo de esquerda. Assim como estão as igrejas. Assim como estão todas. Nós estamos chegando a uma hora crucial do Brasil. E essa hora é a hora da verdade. Agora nós vamos ver do que somos realmente feitos.